Olá você de todo o Brasil que sintoniza o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, que é através do canal do Boi. Estamos começando mais um Momento Matsuda e um programa muito especial porque a gente conseguiu, minha gente, trazer a Júlia Carvalho para bater um papo com a gente aqui. A Júlia Carvalho, extremamente conhecida no circuito dos festivais de churrasco, ela é especialista em carnes, né? Formada em gastronomia, psicóloga também, e tem uma experiência muito legal na questão de diferentes tipos de cortes. Então ela vem bater um papo com a gente sobre essa questão, essa ascensão, né? Esse crescimento no consumo de cortes especiais. Em primeiro lugar, Júlia, olha, é muito bom ter você aqui com a gente pela primeira vez. Eu espero que seja a primeira de muitas oportunidades que a gente vai ter juntos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alessandro. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o churrasco. Pena que a gente não pode fazer, né? Porque gostoso é comer. Mas numa próxima nós vamos combinar. O pessoal estava protestando aqui. Poxa, tinha que fazer algo prático, né? Para a gente ter alguma coisa para experimentar, para provar. É verdade. Ô, Júlia, a gente tem percebido assim que esse consumo de cortes especiais tem crescido bastante, né? Uhum. A que se deve isso? Por que as pessoas parecem que estão mais interessadas em consumir cortes diferenciados, assim? Eu falo que o nosso perfil de consumidor mudou muito. Antigamente a gente gostava de ir para as churrascarias, gostava de comer rodízio e comer muita quantidade, né? Tipo, comer bastante carne. Hoje a gente procura mais qualidade. Então come menos, mas come melhor. E nessa a gente também teve um aumento de raças, de diferentes manejos de boi que foram introduzindo no nosso dia a dia, na nossa alimentação. E eu falo que quando a gente come coisa boa é difícil a gente voltar para trás. É verdade. Então hoje a gente tem procurado cortes de qualidade, cortes diferentes, cortes que a gente não estava acostumado a ter no Brasil, que já estão sendo introduzidos para a gente também. Agora, você está ali nas redes sociais muito forte, né? E qual o papel das redes sociais nesse comportamento das pessoas? Eu acho que, lógico que a rede social funciona como uma divulgação, né? A gente consegue mostrar todo o nosso trabalho, mas eu uso muito para referência. A gente consegue olhar o que o cara lá da Bélgica está fazendo, o cara dos Estados Unidos, da Europa, e vai trazendo coisas novas para a gente. É engraçado até você falar que, não sei se você conhece Dry Age, que é aquela peça grande de maturação a seco que vai secando. Aquilo não existia no Brasil e era muito comum nos Estados Unidos. O Debete, que é o Rogério Betti, que tem um dos maiores açougues de São Paulo de carne de qualidade, foi quem trouxe isso. E ele começou fazendo na casa dele, na geladeira, e postou nas redes sociais. E aquilo foi crescendo, foi crescendo. Além dos canais de YouTube que a gente tem hoje, que ensinam receitas como churrasqueadas, o Netão, que ajudam a pessoa a conhecer esses cortes e como preparar da melhor maneira, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome tem um americano que é muito forte nessa questão da carne maturada nesse processo que você estava comentando, a Pat LaFrieda, eu acho. Sim, ele tem vários livros, ele é muito bom. Ô, Júlia, você trouxe aqui algumas fotos pra gente. Sim. Porque assim, esses cortes especiais, normalmente tem um nome chique, né? Só que muitos deles têm um nome já conhecido aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente vai colocar ali na tela a primeira imagem, o Joãozinho vai colocar pra gente, que é o corte Denver Steak. Isso. Denver Steak. Chiquérrimo. E basicamente o que é o Denver Steak? E qual que é o diferencial dele, assim, na sua opinião? Bom, esses cortes que nós vamos mostrar agora são cortes especiais para churrasco, que a gente tem usado mais para os churrascos agora. E o Denver Steak nada mais é que o miolo do acém. E antigamente, quem diria usar miolo de acém para churrasco? Mas hoje, como a gente tem um manejo diferente, boi de qualidade, tem mais maciez na carne, a gente consegue usar um corte do dianteiro, que era considerado corte de segunda. Inclusive, a pergunta que a gente fazia no açougue era a seguinte: qual carne você tem hoje para panela? Miolo de acém. Exatamente. A acém sempre foi considerado carne de panela. Esse é só o miolo, eu adoro ele, tem um sabor riquíssimo. E geralmente é o corte mais marmorizado no boi, é onde a gente mede o marmoreio do boi, é pelo acém. É sério? Eu não sabia. Tá vendo, gente? Essa é a utilidade do nosso programa. Bom, o próximo que a gente vai mostrar também tem um nome chique, né? Gringo, é o Prime Rib. E o Prime Rib, basicamente, de onde que ele vem ali no boi? O Prime Rib, ele é o primeiro corte da costela do traseiro.
Ele começa na 4ª costela e vai até a 12ª. Ele nada mais é que o contrafilé ou filé de costela com osso. Geralmente ele leva 15 centímetros de osso e ele é chamado de prime rib steak. É verdade, assim, que a carne mais pertinho do osso ali, ela tem mais sabor. Ela é mais saborosa. Ela é um pouco mais difícil de fazer. Geralmente quando o osso tá colado na carne, ele protege do calor, né? Então acaba ficando mais mal passada perto do osso. Mas sabendo fazer, eu acho um corte saborosíssimo. Agora a gente vai mostrar pra mim, eu acho que é o corte mais bonito, né? Mais bonito. A estética visual, é saboroso também, claro, mas assim, do ponto de vista estético, visual, que é o tomahawk. Acho Tomahawk lindo. é maravilhoso, né? Tomahawk, na verdade, é uma palavra de um machadinho americano. Dos indígenas. Isso, e dos indígenas. E esse corte lembra esse machadinho. Ele é o mesmo corte que a gente viu agora, só que ao invés de 15 centímetros de osso, ele tem 30 centímetros de osso. Mas é o filé de costela, o contrafilé nosso. Nossa, também tá com aquele marmoreio ali que a gente tá vendo na foto, Sim. deixa tudo muito mais Olha, especial. eu falo que é meu corte favorito, eu prefiro. Esse é o seu favorito? Ok. Agora, o próximo que a gente vai ver aqui, normalmente quando você vê algum canal americano preparando essa peça, ele fica bastante escuro na parte de fora, por conta do processo, né, que é o brisket. O brisket, de onde que ele vem? Qual que é a parte do boi de onde a gente tira? O brisket aqui também é considerado carne de panela, porque ele é uma carne com muito colágeno, é uma carne um pouco mais dura, que é o nosso peito, né? Seria a ponta de peito, mas de um corte diferente que ele é tirado a peça inteira. Hoje a gente já tem várias pessoas que estão trabalhando com defumação, eu mesma adoro fazer defumação, que é um processo que leva 12 horas e tem essa quebra do colágeno e deixa a carne macia. Mas assim, é uma novidade aqui no Brasil. Lá no Texas é como se fosse a picanha deles. Eu vejo bastante vídeos assim, mas leva 12 horas. Leva. 12 São horas. 6 horas pegando fumaça, sabor de fumaça, mas 6 horas embrulhado pra gente fazer a quebra de colágeno e ficar macio. Inclusive lá fora tem sempre assim, né? O corte em si é o mesmo. Porém, naquele lugar ele usa tal madeira que vem de tal árvore que muda o sabor. Que muda o sabor. E é engraçado que você falou desse aspecto de queimado. A gente chama isso de bark, que é a crosta. Então, assim, a mistura de especiarias mais a reação com a fumaça deixa ele escuro e fica super lindo, né? saboroso. Bonito e saboroso. Agora, esse aqui, pra mim, é uma grande surpresa, uma curiosidade, né? Que é o shoulder. Tava batendo papo com o seu irmão, né? O irmão da Júlia, veterinário e apreciador também de bom churrasco. Ele gosta. Ele tava falando que pra ele é um dos melhores, assim, que é o shoulder. Sim. Inclusive, antes de eu falar um pouquinho dele, a gente fez um evento do Nelore do Golias e eu era responsável pelo shoulder. A gente estava lá. Exatamente. Muitos de vocês, nossa, que carne maravilhosa, melhor carne do evento, porque não conhecia. E realmente é uma carne muito macia, é uma carne do dianteiro. Ela é chamada de raquete da paleta, né? Vem da paleta. O shoulder tem uma membrana no meio, essa membraninha branca. E essa é a peça fatiada em bifes, mas ela inteira tem essa membrana no meio. Quando a gente tira essa membrana, ele se torna o flat iron, que é considerada a segunda carne mais macia do boi, ficando atrás só do filé mignon. Que é a próxima que a gente vai ver aqui na nossa sequência, o flat iron. Pode colocar, Joãozinho, para a gente ver então. Depois desse processo, quando você tira essa membrana, a gente vai ter... Isso, flat iron. Isso são dois... Então, o shoulder inteiro, separado ao meio, sem a membrana, vira 2 bifes de flat iron. A gente poderia falar que, de repente, é a ascensão da chamada, entre aspas, né? A gente não gosta muito desse termo, né? Mas, assim, a ascensão da carne de segunda, entre aspas. Certeza, com certeza. Como que uma carne de segunda é o segundo corte mais macio do boi, assim. E é feita para churrasco. O filé mignon a gente não recomenda muito para churrasco porque é uma carne que não tem muita gordura. E ela pode acabar ficando seca. Já o flat iron fica muito bem na churrasqueira e é super macia e é uma carne de segunda. Hoje a gente não usa mais esse termo, né? Uma coisa mas é uma obsoleta, carne né? do dianteiro que antes não era considerada boa para churrasco. Ribeye, muita gente ama esse aqui, né? É o próximo que a gente vai ver. Cada nome lindo, né? Cada nome lindo. É que nem aquela questão, né? O meu shampoo tem aloe vera. Aí você vai ter babosa, né? Tem um nome chique, tem um nome mais popular, né, digamos assim. O ribeye nada mais é que o contrafilé. A gente tem uma peça inteira de contrafilé normal no açougue. Existe uma parte sem a capa de gordura por cima e uma capa de gordura por cima. Essa é a gordura entremeada, que é considerada
que é chamada de ribeye, de bife ancho na Argentina, de noix na França, até alguns açougues aqui falam noix. Noix? Que seria o noix. É o noix. Ok. E aqui no Brasil a gente chamaria ou de filé de costela ou contrafilé. Saborosíssimo. Bom, deixa eu ver quanto tempo que a gente tem no programa. Esse programa é curtinho, daria pra gente falar aqui pelo menos mais um bom tempo, né? Mas acho que dá pra gente ver ainda mais, pelo menos 1 ou 2 cortes. New York Strip. New York Strip é a continuação do contrafilé, né? Ele é a parte com a gordura em cima. E aquele é o nosso contrafilé. Esse tá lindo, marmorizadíssimo. Mas nada mais é que o contrafilé ou bife de chorizo na Argentina. Bom, a gente vai ter só mais uma perguntinha para a gente encerrar aqui. Esse programa é bastante rápido, né? A gente até aproveita para fazer um convite ao vivo, daí a pessoa não pode fugir, né? Então a gente já faz um convite para ela voltar para conversar com a gente. Mas para a gente finalizar aqui, uma pergunta. Onde foi que você comeu o melhor churrasco da sua vida? É difícil eleger assim o melhor churrasco da minha vida. Mas um churrasco que marcou muito foi quando eu fazia faculdade de gastronomia e na verdade, me deparei com a carne de qualidade e fui no meu primeiro congresso que tinha um evento de churrasco no final. E aquilo eu tinha 20 chefes, hoje os melhores chefes do Brasil, cada um preparando um corte diferente e todos esses cortes especiais que a gente falou hoje. Então aquilo para mim me impressionou de uma maneira, porque eu tive contato com diversos cortes, diferentes tipos de preparo, como fogo de chão, varal, defumação, e assim, foi marcante na minha vida. Dali pra frente eu falei, opa, é isso, É isso que eu gostei. Júlia, muito obrigado. Para você seguir a Júlia, você pode procurar @julia.carvalho, tá certo? Isso. E aí você vai acompanhar o trabalho dela nas redes sociais. Obrigado pela vinda aqui ao nosso programa. Obrigada Vai pelo ser convite. a primeira de muitas participações que a gente vai fazer junto. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui. A você de todo o Brasil, um forte abraço. Até o próximo encontro. Matsuda, rumo ao século 22.